Capítulo 10. Quando quase nós beijamos. Na manhã seguinte, digamos que por causa no mundo que estava inserida, eu me preocupava bastante com minha imagem. Após escovar os dentes, e quando me vi refletida no espelho do banheiro, vi uma coisa horrenda. Passei a ver defeitos em mim inexistente. O que fiz? Fiquei me maquiando muito. Nunca me maquiei tanto assim. Passei pó de arroz, e depois blush para deixar minhas bochechas coradas. Passei sombra e batom rosa claro. Até mesmo com maquiagem me via feia e horrenda. No andar de baixo, Glória estava servindo o café da manhã. Maquiada, Mad? Perguntou Glória. Já está querendo esnobar sua beleza antes do baile? Glória: nem sei como fazer essa pergunta. Disse eu. Faça logo, menina. Disse Glória. Eu fico bonita, sem maquiagem? Perguntei. Posso ser sincera? Perguntou Glória. É a sinceridade que quero ouvir, disse eu. Todos precisam de uma boa maquiagem para arrasar, disse Glória. Eu fiquei séria. Mas se eu deixasse de usar? Ficaria tão ruim assim? Perguntei. Com certeza, Mad, disse Glória. Mas os rapazes? Você é um garoto por acaso? Perguntou Glória. Não, disse eu. Então tem de se maquiar mesmo, disse Glória. Digamos que isso foi um belo de um tiro na autoestima. Por que apenas as garotas têm que usar maquiagem? Perguntei. Se quer saber por quê, lave seu rosto e saia por aí. Depois venha me dizer os comentários. Disse Glória. Mais um tiro na autoestima. Na rua, quando passava por padarias, que tinham vidraças que dava para eu ver meu reflexo, nem devo dizer o que via. Além de colocar uma máscara e esconder que eu sou, somente para ser popular, e ser uma coisa que não gostava. Ser animadora de torcida. Eu acabei encontrando com Benjamin. Oi, disse Benjamin. Olá, Benjamin, disse eu. Hillary apareceu correndo e me gritando. Madeline! 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 Me gritava Hillary. O que foi? Disse eu. Com quem você irá ao baile? Hillary perguntou. Eu fiquei silenciosa. Sabe, na verdade, queria fazer uma surpresa, sabe? Vamos dizer que é segredo. Disse eu. Vamos, amiga. Diga de uma vez, disse Hillary. Deixaria de ser surpresa se contasse, disse eu. Vou pensar que não tem ninguém para ir, disse Hillary. E você, Hillary, vai com quem? Perguntei. Eu vou com o Gary, disse Hillary, digamos que, cantando vitória. Que bom, disse eu, boa sorte, precisará ir muito. Amélia vai com o Tom e Lucy vai com o Adam. Disse Hillary. Que bom para elas. Disse eu. Ela ficou andando na frente. Bem, eu não tenho vergonha de você, e que? Sem problemas, disse Benjamin. Nós fomos ao refeitório e nós sentamos. Eu não aguentava olhar para a cara de nenhum deles, principalmente de Adam, Gary e Tom. Eu estou tão ansiosa para o baile, hoje à noite, disse Amélia. Eu também, porque a hora não passa, disse Lucy. Você irá com quem, Turner? Perguntou Adam. Benjamin demorou um pouco para responder. Eu irei, sozinho. Disse Benjamin. Eles riram. Qual é a graça pessoal? Antes só do que mal acompanhado. Eles não falaram nada. Hillary aproximou-se do ouvido de Amélia e ficou cochichando, as duas olhavam para mim e ficavam rindo. Eu odeio que façam isso. Se é para falar mal de alguém que seja na cara. Gente, vou ao banheiro, disse Hillary. Mas já? Perguntou Adam. Sabe, coisa de garotas, sabem né? Disse Hillary. Hillary, Amélia e Lucy levantaram-se, e se retiraram. Sabe, tinha certeza que fariam outras coisas além de induzir vômitos. Eu me levantei. Acho que também preciso ir ao banheiro, disse eu. Eu me levantei. Com licença, disse eu. Eu me retirei, e me dirigi até o banheiro feminino. Lá espreitei-me, e consegui ver Hillary, Amélia e Lucy após induzirem um mar de vômito.
Elas escovaram os dentes, e depois soltaram suas madeixas e ficaram penteando e arrumando. Ai, eu preciso ir ao salão de beleza, meu cabelo está sem vida. Disse Lucy. Eu também. Disse Amélia. Eu vou depois da escola para ficar muito sexy para o baile. Disse Lucy. Você não ia convidar o Ben? Perguntou Amélia para Lucy. Pode até ser um gato, mas sabe, ele é tão sem sal, disse Lucy. Ele é um esquisitão, disse Hilary. Tem toda a razão, Hilary, disse Lucy. Ele não me parece ser alguém com um corpo à la deuses gregos, disse Amélia. Com certeza, disse Hilary. Se quisesse alguém magrelo, iria sair com aqueles mortos de fome que dormem na rua, disse Lucy. Talvez eles sejam mais sexy que esse Ben, disse Hilary. Elas ficaram rindo. E no final, o quiz da Jared Gossiper disse que o meu par perfeito é o Adam, disse Lucy. Elas ficaram rindo novamente. Elas pegaram seus batons e começaram a passar. Batom nenhum ia ficar com cor vivida após um mar de vômito. Eu não aguento aquela chata, disse Hilary. Quem? Perguntou Lucy. Vocês sabem. Disse Hilary. Maddie? Perguntou Amélia. Ela mesma. Cansei de ser boazinha com ela. Disse Hilary. Eu também, ela é um saco. Disse Amélia. Envergonha todo o nosso grupo, disse Lucy. Viu o papo dela? De que queria fazer surpresa? Perguntou Hilary. Era pura desculpa esparramada para não admitir que ninguém a convidou, disse Amélia. Vai ser muito engraçado quando ela for sozinha ao baile hoje à noite, gargalhou Lucy. Muito engraçado, eu pedi ao Adam para trazer ovos podres para a gente tacar nela. Disse Hilary. Eu quero vê-la chorando na frente de todos, exclamou Amélia. E o campeonato? Perguntou Lucy. Tenho tudo sob controle, amigas. Todos os imbecis, assim como Madeline, devem sofrer de um tipo de síndrome de Estocolmo. Você os trata mal, e eles ainda vêm atrás de você, e ainda vêm lambendo sua bunda e puxando seu saco, disse Hilary. Tem toda a razão, Hilary, disse Lucy. Ela tola igual a qualquer fracassado da escola, vai ficar atrás de nós. Nós a usamos, e depois que conseguimos ganhar o campeonato das animadoras de torcida, nós damos o chute nele, fácil, fácil e fácil, disse Hilary. Elas gargalharam. Será que ela, já? Perguntou Hilary. Gary não comentará nada ainda. Não comigo, disse Lucy. Ele chegou a tocar no assunto comigo, disse Amélia. E então? Perguntou Hilary. Rolou? Ainda não, disse Amélia. Ah, que pena, disse Hilary. Ele disse que vai continuar tentando a seduzir para tirar a virgindade dela, disse Amélia. Vai ser muito legal ela ser taxada de piranha, gargalhou Hilary. É uma tola se acreditou que já havíamos perdido nossa virgindade, disse Lucy. As três gargalharam. Enquanto a mim? Nem sei se vou conseguir ou se conseguirei descrever como me senti. Senti-me uma imbecil, uma idiota com síndrome de Estocolmo. Elas queriam me jogar nos braços do Gary. Sempre achei estranho elas quererem que eu tivesse um romance ou que perdesse a virgindade. No final seria taxada de prostituta e vadia, enquanto elas não. E o Gary? Seria taxado como o cara. Meus olhos encheram-se de lágrimas, saí correndo de lá, para que ninguém me visse aos prantos. Fui para a torre da escola, onde tinha o sino grande, que foi aposentado para dar espaço a um mais moderno para aquela época. Fiquei lá, próxima à sacada que dava para ver a cidade de Miami e o mar também. Fiquei lá chorando muito. Chegava a soluçar. Elas me usaram. E o pior, eu tentava de tudo para entrar na porcaria daquele grupo de cobras. Sem perceber, Benjamin entrou lá. Madeline, o que houve? Perguntou Benjamin. Eu enxuguei as minhas lágrimas. Nada, bem, disse eu. Por que está chorando? Perguntou ele. Não estou chorando. É impressão sua, disse eu. Não pode me enganar, Madeline. Sei que aconteceu algo, disse Benjamin. Bem, não poderei lhe deixar em paz, até que me conte o que houve, disse Benjamin. Sabe, a pior coisa é
O sino começou a tocar, porém parecia que ele, o Benjamin, não ia ir para a aula. Parecia que ficaria lá, comigo. Bem, você tem que ir, disse eu. Eu vou ficar aqui com você, disse ele. Bem, eu não quero que você perca a aula por minha causa. Disse eu. Mas eu vou ficar aqui, disse Benjamin. Bem, não posso deixar a minha melhor amiga aqui, quando ela precisa de mim, disse Benjamin. E por acaso me considera sua melhor amiga? Perguntei. Benjamin demorou um pouco para responder, pois era tímido demais. Bem, você foi uma das poucas pessoas que não zombou de mim. Que ajudou com meu look. Então, para mim, você é minha melhor amiga, disse ele timidamente. Ficamos nós olhando por um momento. É sério, bem, vá assistir a aula, e não perca o tempo comigo, disse eu. Não acho que seria perda de tempo, disse Benjamin. Mas de qualquer forma, não pode perder a aula, disse eu. Venha comigo, disse Benjamin. Benjamin, eu não estou com humor para mais nada, disse eu. Eu irei ir, mas voltarei depois, disse Benjamin, eu juro que voltarei assim que o sino tocar. Ele se retirou, e eu me sentei lá no chão, peguei minha mochila, e vi uma foto minha com eles, os populares. Aqueles que desde que entrei na escola diziam ser meus amigos. Eu rasguei aquela foto com tanto ódio, e depois joguei pela sacada. Não sei que conseguiria ir ao baile à noite, quando sabia perfeitamente bem que levariam ovos podres para jogar em mim. Fiquei lá, pensando se o problema era eu. Eu não me encaixava de jeito nenhum naquela merda de quebra-cabeça que todos tentam se moldar para ver se encaixam. Sendo honesta, acho que em nenhum grupo da escola me encaixaria. Sem perceber, o sino tocou novamente, e ele cumpriu com o que disse. Lá ele estava. Eu estava sentada no chão, com as mãos na cabeça. Olá, novamente, disse Benjamin. O sino já. Sim, já tocou, disse Benjamin. Ele aproximou-se de mim, e sentou-se a meu lado. Madeline, o que aconteceu? Perguntou Benjamin. É apenas um capricho meu, disse eu. Não acho que seja, disse Benjamin. Ele timidamente e lentamente segurou minha mão. Não vai querer me contar? Perguntou ele suavemente. Eu respirei fundo. Não importa o quão eu tente ou faça, eu jamais me encaixarei em nenhum grupo da escola, disse eu. O que lhe faz pensar isso? Perguntou Benjamin. Eu tento muito ser uma popular, ser animadora de torcida, ser como eles, porém é tudo em vão, Benjamin. Os populares me detestam e me usam, disse eu com uma voz chorosa. O que eles fizeram? Perguntou Benjamin. Planejavam coisas horrendas. Guel o tempo todo era legal comigo, por conveniência. Ele queria tirar minha virgindade para depois glorificar-se disso com a escola toda. E o pior, é que Hillary e as outras sabiam e tentavam me atirar nos braços dele, desabei a chorar. Benjamin ficou meio sem graça de ver-me chorar, lentamente ele me abraçou. Ainda era tímido, porém tentou me consolar. Não, fique assim, por causa deles. Disse Benjamin timidamente. Elas também iam me dar um chute, após o campeonato, solucei. Calma, Madeline, disse Benjamin. Por causa delas agora não me vejo no espelho como sou na verdade. Vejo um terrível e feio monstro, solucei. Eu fiquei chorando copiosamente em seu ombro, e ele ficou dando tapinhas consoladores nas minhas costas. Oh, Madeline, não fique assim, disse Benjamin. Eu perguntei à minha babá, tutora, se ficava bem sem maquiagem e ela insinuou que não. Sei que não é uma coisa que deveria lhe perguntar, mas perguntarei, pois é do sexo oposto. Você me acha bonita? Perguntei a ele. Ele olhou-me no fundo dos olhos, enxugou minhas lágrimas. Madeline, não deve se arrumar para agradar algum garoto. Deve se arrumar para sentir-se bem. Deves colocar-se em primeiro lugar, e depois os outros, disse Benjamin. Ele pegou um lenço que estava em seu bolso da calça, e cuidadosamente passou em meu rosto para tirar a maquiagem. Não precisa de maquiagem para ficar bonita, Madeline. Disse ele. Eu dei um sorrisinho. Mas mesmo assim, responderei a pergunta que fizera para mim.
Você é a garota mais bonita que já vi, disse Benjamin sorrindo. Eu sorri. Não precisa de maquiagem, cirurgia plástica ou máscara alguma para ficar bonita, disse ele, que se não se encaixa em nenhum quebra-cabeças, então invente seu próprio. A qual pode ser você mesmo. Nós olhando, com uma certa adoração. Lentamente nossos rostos começaram a aproximar um do outro, nossos olhos se fecharam, e quando faltava milímetros para nossos lábios tocarem um ao outro, eis que Sr. Dani, o zelador pigarreou. Nos afastamos um do outro, e olhamos para o zelador. Escola não é o lugar para isso, disse Sr. Dani. Eu e Benjamin ficamos sem graça. E saímos de lá. Fomos para a sala que foi cedida para estudarmos. Estudamos lá até a hora da saída. Saímos da escola juntos. Paramos na ponte. Benjamin, se você não quiser ir ao baile, você pode dizer, eu não vou ficar com raiva, disse eu. Eu quero ir sim. Disse Benjamin. Está bem. Disse eu. Quero ser o sortudo por estar ao lado de alguém magnífica, disse ele. Eu ri. E não quero que sofras por causa de uns idiotas, disse Benjamin. Obrigada. Eu beijei a bochecha dele e ele ficou um pouco embaraçado. Nós nos conhecemos há poucos dias e você me mostrou que é um grande amigo. Disse eu. Você também. Disse Benjamin. Ele sorriu, e eu ia ir embora. Madeline, ele me chamou. O que? Ah, é. Com que roupa devo ir? Perguntou Benjamin. Use um terno preto, com a gravata comum ou borboleta, a de sua preferência. Disse eu. Está bem, disse Benjamin. E fique com o cabelo desarrumado. Disse eu. Ok, disse Benjamin. E Benjamin, hoje mais cedo eu tinha dito para você não falar que nós íamos juntos, não que eu tenha vergonha de você, era porque eu queria ver a reação da Hillary e dos outros quando nós estivéssemos juntos lá, disse eu. Ok, eu já sabia. Disse Benjamin. Até mais tarde. Disse eu sorrindo. Até mais. Disse Benjamin sorrindo também. E eu fui para casa. Ao chegar Glória não estava e fui para o meu quarto e peguei o meu diário e escrevi. Querido diário, sabe, a pior coisa é tentar ser alguém que você não é, tentar colocar máscara para ser aceito ou fazer parte de um grupo a qual não pertence. Hillary e as outras queriam que perdesse minha virgindade com o Gary. Era tudo uma grande cama de gato, a qual iriam me jogar, e depois ia ser chamada até o fim de minha vida escolar de vagabunda, prostituta ou vadia. E depois Hillary me presenteia com um cordão de Friends Forever, amigas para sempre. Era tudo mentira. Apesar dos pesares, aquele rapaz, o Ben, aquele nerd, que mudei o look. Bom, ele mostrou-se ser mais amigo meu do que aqueles que fingiam por um longo tempo, e ainda fingem ser meus amigos. Apesar de ainda tímido, ele me consolou. Disse que não tinha que me arrumar pensando nos outros, e sim pensando em mim. Disse que não precisava de maquiagem para ficar linda. Além disso, bem, eu e o Ben, quase nós beijamos. Serei sincera, acho que gosto dele. Eu coloquei debaixo do meu colchão novamente, e fui tomar banho.